Oi, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Meu Deus, faz tempo que a professora não aparece, né? Eu tive um pouquinho dodói, um probleminha na coluna, fiquei um tempinho sem aparecer, mas eu trouxe uma coisa ótima para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Rosângela, Teacher Rô, iniciando meu inglês na nossa 10ª aula. E é um curso de inglês para quem quer aprender inglês bem do comecinho. Se você ainda não conhece, eu convido a você a pegar lá da primeira aula e vir vindo, né? Do segunda, terceira, quarta, tem música, tem história, tem muita coisa boa e gostosa nas nossas aulas pequenas, mas estão sendo muito aproveitadas. Tem mais de 5.400 inscritos no canal e visualização já passou dos 9.000 e eu quero mais. Eu quero ajudar muitas pessoas. Eu quero que muita gente aprenda inglês, porque eu sempre digo que inglês é facinho e ninguém acredita. Hoje eu vou ensinar para vocês, mas antes de ensinar, né? Eu quero falar com os meus alunos. Muitos deles me mandaram vídeos mostrando os cadernos. Eu gosto de caderno, caneta, porque eu acho que vocês visualizam melhor. Mas se você não quiser apenas assistir às aulas, você é muito bem-vindo. Teve um aluno que falou, professora, mas eu não queria fazer caderno. Você é dono. Tem gente que já sabe inglês. Então vem pra cá só pra gente dar uma revisada, tá? Faça que nem o Felipe, o Carlos, Rebeca, a Ana, o Guilherme, a Pamela, Cláudio, Flávio, Jefferson, Iridne, Vinícius, Tainara, Heloísa, Jeremias, Brendo, Gustavo, João, Fábio, Beatriz, Davi, Ju, Li, Júlio, Maicon, Ana Porto, Jaqueline, Andressa, Cadu, Adna, João Vitor, Xander, Bruna, Meicos, Lu, Samuel, Franciele, Arthur, Larissa, Roberta, Tata ou Tatá, Gi, Miguel, Daia, Gabriel, Henrique, Amaral e muitos outros que eu vou falando conforme eu vou pegando lá nos comentários. Estou falando aqui o pessoal que comentou. Então comenta, fala e dá dicas. Teve um aluno, eu acho que, eu não vou falar o nome que pode ser que eu erre, mas ele disse para mim, professora, não coloca no começo, iniciando o meu inglês. A gente já sabe, é o nome do canal. Coloque já a aula e o assunto em seguida. Foi o que eu fiz aí. Deem uma olhada, porque já tá lá, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Na 9ª aula a gente fez o Simple Past só com verbos regulares, afirmativa, negativa, interrogativa, e hoje eu vou parar um pouquinho, porque eu teria que dar os verbos irregulares hoje. Porém, eu tenho uma coisa que eu achei muito interessante, alguém falou, professora, passa logo aquilo, que é uma coisa tão boa para que as pessoas possam entender um texto em inglês. Você tem dificuldade para entender um texto em inglês? Você pega um texto e fala, ai, quanta palavra! Aí você sabe uma ou outra, mas você não sabe juntar. Então a gente vai ensinar aqui. É uma técnica que eu fazia com meus alunos, que eu chamava de acender a luz da palavra. Você pega a palavrinha que você sabe e acende a luzinha dela. Para você fazer esse exercício dessa aula, você vai ter que pegar um texto em inglês. A professora Rosângela pegou um texto qualquer, e eu vou ensinar 2 regras de tradução, que são meias regras. São regras, mas elas não são absolutas, elas têm exceções. Dizem que cada 10, 8 você acerta. Então vale a pena. Se você errar, você vai errar só 20%. Tem gente que fala que é 9 chances de acertar e uma chance de errar. Então, eu peguei aqui as 2 regras. Depois eu vou ensinando mais, tá? Mas para esse texto, essas 2 regras valem.
Então, tá aqui, ó. Aqui, regras de tradução. A primeira, o inglês, no inglês, palavras são escritas sem a última vogal. Então, existem algumas palavras em inglês que, se você passar para o português, não há necessidade de você procurar no dicionário. Então, o que você faz? Você coloca no final, acrescenta no final, ou substitui por a, por e e por o. Vou repetir. Você pega a palavra em inglês, e substitui ou acrescenta no final da palavra a, e ou o. Vamos lá? Dá uma olhada aqui. Exemplo. Importante. Você já sabe. Coloca o e aqui e vira português. Não precisa de dicionário. Event. Coloque aqui o o e você tem o português. Importante, evento. Historic. Histórico ou histórica. Indian. Você pode pôr o o, fica indiano, ou você pode pôr índio, índio. Ou índio ou indiano, tá? Daí vem different. Apesar de 2 Fs, a gente coloca na nossa língua, mas dá para ver que é diferente. Certo? Aqui. American, americano. Culture, cultura. Custom, costume. Continent, continente. Porcento. Aqui, né? Põe um ozinho aqui, mas porcento, dá pra ver que é, tá? É simples, tem uma historinha de uma pessoa que eu amo muito, que veio falando inglês, e aqui ele confidenciou comigo, aqui tem cartão, né? Só que ele falava tudo em inglês, claro. Crédito e débito. Credit, debit. E quando ele passava, ele tinha dificuldade. A pessoa falava assim, débito ou crédito? Aí ele falava, credit. Hã? Ou debit. Hã? Aí eu falei para ele, acrescenta o o no final. Credit. Pode falar igual. Crédito. Debito. E aí vira português. Salvei a vida dele. Porque daí pra frente, ele conseguiu passar o cartãozinho nele no débito ou no crédito. Daí eu entendi essa regra. E tem uma outra regra, ela é uma regra, ela é simples, vocês vão ver. Só que você viu lá que você pega a palavra em inglês. São regras de tradução, é uma meia regra, não é uma regra 100%, mas é uma regra que vale a pena seguir. Então, tá lá. Inglês e português. Em inglês, esses 3 pontinhos é o começo da palavra. E o final é tion. Você copia os 3 pontinhos e coloca são. Sons, sãs. Porque em português tem muito dessa finalização aqui de são. Em inglês é só tion. Chão, tá? Aí eu pus os exemplos. Nation, nação. Tá vendo lá? Copia o na e no lugar do tion põe são. Reservation, deixa esse para depois. Rebolation, rebolação. Lembra lá da música? Rebolation, chão, rebolation, chão. Rebolação, som, tá? A música. Action, ação. Tiro o Czinho, né? E coloco o som. Só coloco o A. Tá vendo aqui? E transforma, não precisa de olhar no dicionário todas as palavras. Vocês estão proibidos de olhar tudo que é palavra no dicionário. Tem que usar um pouquinho a cuca, tá bom? Agora, innovation. É 2 N's aqui, tá vendo? Innovation, inovação. Tira um dos N's, tá? Ah, por que a professora pulou isso aqui? Reservação.
é reserva. Mas na cabeça, reservação. Reserva. Tá bom? Dá mais ou menos para entender na hora de traduzir. É que em português essa é uma das exceções. Mas se você pensar reserva indígena, aí você põe Indian Reservation, uma reservação indígena. Dá mais ou menos para entender. Certo? Entenderam? Por que a professora passou essas duas regras? Porque eu vou dar um texto, tá? E esse texto, ele tem, ó, ele vai aparecer aqui, tá? Ele tem aí palavras, são essas palavras aqui que eu escolhi. Peguei um texto qualquer, com coisas que vocês ainda não aprenderam comigo. Vocês podem ter aprendido por aí, mas não aprenderam com a Teacher Rô. Vocês vão pegar as palavras e vão acender a luzinha da palavra. O que é acender a luzinha? É passar o marca-texto. Então, você vai comprar um marca-texto. Se você tem lápis de cor amarelo ou verde claro, também dá, tá? Mas aí você pega o seu marca-texto ou o seu lápis de cor amarelo e aí você vai lá. Vamos dar uma lida ali. The First Americans. Usa lá a primeira regra. Americanos. Essa palavra você sabe. Amarela, ela. Dá uma amareladinha. Você vai fazer isso com outro texto que você pegar. Tudo bem? E você vai marcar as palavras homógrafas, ou seja, quase homógrafas, você tem que colocar um O, um A, um E no final. Você vai pôr os números, você vai riscar também toda palavra que tiver com letra maiúscula, porque é nome, nome de rua, nome de pessoas, nome de lugares, nome de firmas, nome de algum programa, enfim. Você vai, tudo que tiver em letra maiúscula, não vai mudar o nome dele, daí você amarela, ou seja, você acende a luz da palavrinha, tá bom? E depois você só vai ler elas, essas palavrinhas que estão com a luz acesa. E as outras que estão com a luz apagadinha, você deixa para lá, que são as palavras que você não conhece. E o que vai acontecer? Você vai entender o texto. Você vai entender o que o texto está falando. Vamos continuar aqui. Vamos lá. There was an important historic event in 1492. Então aí, qual a palavra que você acenderia a luzinha? Importante, histórico, evento. E em 1492. Aí tá escrito Christopher Columbus. O que aconteceu quase em 1500 com esse cara aí? Dá pra entender, não dá? Que a gente vai falar de alguma coisa da história, não é verdade? Uma risca aí. Aí vai. And his ships were in the New World. New você sabe. Se você não sabe, não risca. Se você sabe, risca aí. Risca não, acende a luzinha. Vamos lá. It was the discovery of America. América. Acende a luz. But that was a tragedy. Lembra lá da primeira regra. Tragedy. For the real first Americans. Real é real mesmo, real. The Indians. Eu riscaria aí, eu acho que vocês sabem. Tragedy, tragédia, real, Americans, americanos, índios. Certo? Depois, North American Indians were in that vast land a long time before. The white man, branco, certo? White men, homens brancos. Então, vamos lá. American,
americano, índios americanos, não sei, vasto, certo? Vasto, long time, long é longo, coloca o O no final, time before the white man, ok? Tenta aí traduzir. Depois, they were free and happy at that time. Free, happy, ok? Eu acendi a luzinha do white man, do free e happy. Homem branco, homens brancos, né? Free e happy, feliz, tá? There were many different Indian tribes or nations. There are many different Indian tribes, nations. Deu para pegar, não deu? Vambora. And with their rich culture. Daí eu risquei. Different Indian tribes, nations, tribos, nações, cultura. Their old traditions. Their old traditions. Traditions, tradições. Their different languages. Linguagens, tá? Não é, mas parece. É uma palavra que parece com o português. And customs. Depois, no outro parágrafo. 500 years after Columbus. Pode riscar aí, né? Acender a luzinha do Columbus. Where can you see Indians in North America? É uma pergunta e o can é o verbo, tá? Por isso que ele tá na frente. Where can you see Indians? Pode colocar o Indians aí. E América. North. Dá para entender que é norte? Vamos lá. Their homes are on Indian reservations now. Então, eu risquei América, Indian reservations. Depois, in only 2% of that continent. Então, eu risquei 2%, 2% e continente, tá? There were about 6 million Indians living there before Columbus. There were about 6 million Indians. Então, eu coloquei continente, né? 6 million Indians. 6 milhões de índios living there before Columbus. There are about 200,000 Indians live in America today. Ok? Então, eu pus 200,000. Eu preciso dar aula de números para vocês. E quem já sabe que 100 que significa 100, 200 significa 200, 1,000, 1.000. Então, 200,000 Indians living in America today. Eu veria no dicionário 3 palavras. After, que quer dizer depois. Before, que quer dizer antes. E today, hoje. 3 palavrinhas. O resto, vocês vão ler apenas as palavras que você acendeu a luzinha. E você vai entender o texto, tá? E eu quero que você coloque nos comentários para mim. O que você achou da aula? Conversa comigo, tô sentindo falta de vocês. Eu amo ver os comentários, responder cada um com maior amor e maior carinho, porque eu preciso de meus alunos, né? Vocês precisam de mim? Não, eu preciso de vocês. Eu preciso conversar.
Ser professora tá na alma, tá no âmago. Olha, eu fiquei esses 10 dias, né, meia tortinha, com dor na minha coluna, pensando na aula. Daí falei, não vou dar gramática. Dessa vez eu vou dar aquela técnica de tradução sem dicionário, que é essa aqui, tá bom? Um beijo para vocês. Nossa, ficou muito comprido, mas eu acho que vocês entenderam. Um beijo, fica com Deus, amo vocês. Até!